Você sabia que existem pessoas que medem mais de 2,5 metros de altura? É incrível pensar que existem indivíduos tão altos quanto prédios de 5 andares. Neste vídeo, vamos apresentar a você a lista dos 10 seres humanos mais altos da história e compartilhar algumas informações fascinantes sobre suas vidas. Prepare-se para se surpreender com a altura dessas pessoas e fique conosco até o final para saber quem são os recordistas de altura na história da humanidade. Vamos começar! A altura média dos seres humanos varia bastante de acordo com a região do mundo e os fatores genéticos e ambientais. De forma geral, no entanto, a altura média dos adultos é de cerca de 1,7 metros para homens e 1,6 metros para mulheres. No entanto, é importante lembrar que existem casos raros de pessoas com alturas muito maiores ou menores do que a média. Algumas pessoas podem ter alturas extremas devido a condições médicas raras, como a síndrome de Marfan ou a doença de gigantismo, que causam crescimento excessivo. Por outro lado, existem também pessoas com alturas muito menores devido a condições médicas como ananismo ou a síndrome de Turner. Esses casos são exceções e a maioria das pessoas tem alturas próximas à média. No entanto, é interessante conhecer esses casos extremos e entender como eles afetam a vida dessas pessoas de maneira única. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o tamanho e altura humana, gostaríamos de convidar você a compartilhar sua própria altura conosco. Deixe um comentário com sua altura e compartilhe suas experiências e opiniões sobre o assunto. Já teve algum problema ou vantagem por ser mais alto ou mais baixo do que a média? Acha que a altura é importante? Gostaríamos muito de ouvir suas histórias e saber mais sobre como a altura afeta a sua vida. Agora listarei os 10 seres humanos mais altos da história. 1. Robert Wadlow é considerado o ser humano mais alto da história, com uma altura de 2,72 metros. Ele nasceu em Alton, Illinois, nos Estados Unidos, em 1922 e faleceu aos 22 anos de idade, em 1940. Wadlow sofria da síndrome de Marfan, uma condição genética que afeta o tecido conectivo do corpo e pode causar crescimento excessivo. Desde cedo, Wadlow já era muito alto para sua idade e, quando completou 18 anos, já media 2,72 metros de altura. Ele se tornou uma atração em shows de circo e eventos promocionais, onde era conhecido como o Gigante de Alton. Wadlow também foi convidado a participar de filmes e programas de TV e foi destaque em vários jornais e revistas. Apesar de sua altura ser impressionante, Wadlow teve que enfrentar muitos desafios devido à sua condição médica. Ele sofria constantemente de dores nas pernas e nas costas e precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Além disso, ele também enfrentava problemas para se vestir e encontrar sapatos de seu tamanho. Wadlow faleceu em 1940, aos 22 anos de idade, devido a complicações causadas por uma infecção no pé, que foi agravada pelo peso excessivo que ele carregava em suas pernas. Apesar de sua vida ter sido curta e marcada por dificuldades, Wadlow deixou uma marca indelével na história como o ser humano mais alto já registrado. Sua história é realmente incrível e é um exemplo de superação e determinação diante de desafios. 2. John F. Carroll foi um homem americano que nasceu em 1939 e ficou conhecido por ser o segundo homem mais alto da história, atrás apenas de Robert Wadlow, que mediu 2,72 metros. Carroll mediu 2,59 metros de altura e pesava cerca de 200 quilos. Ele nasceu com uma condição rara chamada acondroplasia gigante, que faz com que o corpo cresça de forma desproporcional. Ele teve que lidar com muitos problemas de saúde durante sua vida, incluindo dificuldades para andar e respirar. Apesar de todos os desafios que enfrentou, Carroll se tornou uma pessoa muito conhecida e admirada pelo seu bom humor e sua personalidade alegre. Ele gostava de fazer brincadeiras com as pessoas e ficou famoso por sua aparição em vários programas de televisão e documentários. Ele também foi um defensor dos direitos das pessoas com deficiência e trabalhou como ativista durante toda a sua vida. Carroll faleceu em 1969, aos 30 anos, devido a complicações relacionadas à sua condição de saúde. A história de Carroll é uma inspiração para muitas pessoas e uma lembrança importante de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos sempre encontrar maneiras de viver a vida de forma positiva e significativa.
3. Morteza Mesadselaksh é conhecido como o homem mais alto do Irã e um dos homens mais altos do mundo, medindo 2,46 metros de altura. Ele nasceu em 1983 em Tehran, Irã, e desde cedo foi diagnosticado com uma condição rara chamada acromegalia, que é caracterizada por um excesso de hormônio de crescimento no corpo. A acromegalia causou a Morteza ter um crescimento anormalmente alto, e ele lutou com problemas de saúde relacionados à sua altura ao longo da vida. No entanto, ele não deixou que isso o impedisse de viver sua vida plenamente e seguir seus sonhos. Morteza é um ator e modelo bem-sucedido no Irã, tendo aparecido em vários filmes e comerciais de televisão. Ele também é um ativista social e tem trabalhado em campanhas para conscientizar sobre a acromegalia e outras condições de saúde raras. Apesar de enfrentar muitos desafios devido à sua altura excepcional, Morteza é uma pessoa extremamente positiva e tem inspirado muitas pessoas com sua força e determinação. Ele é um verdadeiro exemplo de que é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso, independentemente das circunstâncias. 4. Ibrahim Takeolallah é conhecido como um dos homens mais altos da história, tendo medido 8 pés e 1,5 polegadas, 247,5 centímetros, de altura. Ele nasceu em 1954 no Marrocos e foi diagnosticado com uma condição rara chamada gigantismo, que é causada pelo excesso de hormônio do crescimento na infância. Apesar de sua altura impressionante, Takeolallah enfrentou muitos desafios e problemas de saúde durante toda a vida. Ele sofreu de dores nas pernas e nos pés devido ao peso excessivo em seu corpo e também teve problemas cardíacos. Mesmo assim, Takeolallah tentou levar uma vida normal e trabalhou como professor durante muitos anos. Ele também foi um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e fez muitas aparições públicas para compartilhar sua história e promover a inclusão e a aceitação. Infelizmente, Takeolallah faleceu em 2013, mas sua memória vive através dos registros que o tornam um dos homens mais altos da história. Sua história é uma lembrança de que, apesar de nossas diferenças, todos nós enfrentamos desafios e lutamos para viver nossas vidas da melhor maneira possível. 5. Vikas Uppal nasceu em 1979 na cidade de Haryana, na Índia. Desde cedo, ele se destacava por sua altura excepcionalmente alta, o que o fez chamar a atenção de muitas pessoas. Quando adulto, ele mediu aproximadamente 2,36 metros de altura, o que o colocou no Guinness Book of World Records como um dos homens mais altos da história. Uppal sofria de uma condição rara chamada acromegalia, que é um distúrbio do crescimento causado pelo excesso de hormônio do crescimento na corrente sanguínea. A acromegalia pode causar muitos sintomas, incluindo aumento do tamanho de mãos, pés e rosto, problemas ósseos e problemas cardíacos. Uppal enfrentou muitos problemas de saúde devido à sua condição, incluindo dificuldade para respirar e dormir, e sofreu uma série de cirurgias para tentar corrigir esses problemas. Apesar dessas adversidades, Uppal não deixou que isso o impedisse de viver sua vida ao máximo. Ele era muito apreciado por sua personalidade alegre e carismática e participou de vários programas de televisão e eventos públicos para falar sobre sua condição e incentivar outras pessoas a buscar ajuda médica se estiverem enfrentando problemas de saúde similares. Infelizmente, Uppal faleceu em 2007, aos 28 anos de idade, devido a complicações relacionadas à acromegalia. No entanto, sua história é lembrada como uma inspiração para muitas pessoas, e sua vida é uma lição de determinação e perseverança. Ele é lembrado como uma figura comovente e inspiradora, que encontrou força e coragem para enfrentar os desafios da vida e viver sua vida ao máximo, apesar das adversidades. Se você está gostando do nosso vídeo sobre as 10 maiores pessoas do mundo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo interessante e inspirador para você. Além disso, não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer as histórias incríveis dessas pessoas excepcionais. 6. Sultan Kösen é conhecido como sendo um dos homens mais altos da história. Ele nasceu na Turquia em 1982 e atingiu uma altura de 8 pés e 2,8 polegadas, de 2,51 metros. Isso o tornou o homem mais alto do mundo segundo o livro Guinness de Recordes em 2009.
Cosen sofria de uma condição rara chamada acondroplasia gigante, que faz com que o crescimento ósseo não seja interrompido normalmente. Ele teve problemas de saúde desde a infância, incluindo dificuldades para andar e respirar. Em 2010, ele se submeteu a uma cirurgia para diminuir sua altura e aliviar suas dificuldades de saúde. Apesar de enfrentar muitos desafios em sua vida, Cosen é lembrado como sendo uma pessoa positiva e determinada. Ele gostava de viajar e conhecer novas pessoas, e se tornou um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Ele também apareceu em programas de televisão e eventos de celebridades, compartilhando sua história e inspirando os outros. Em resumo, Sultan Cosen é um homem notável pelo seu tamanho incomum e pela sua determinação em enfrentar os desafios da vida. Ele é um exemplo inspirador de superação e perseverança para todos nós. 7. Suleiman Ali Nachoucho foi um ator e músico libanês que se tornou famoso por sua altura excepcionalmente alta. Ele nasceu em 1945 e faleceu em 1993. Sua altura foi medida em 8 pés e 1 polegada, 247 centímetros, o que o tornou um dos homens mais altos da história. Nachoucho começou a sua carreira como ator no teatro e na televisão no Líbano, mas logo se tornou conhecido em todo o Oriente Médio e no mundo árabe como um dos principais atores de cinema da época. Ele também era um músico talentoso e cantou em vários idiomas, incluindo árabe, inglês e francês. Apesar de sua altura incomum, Nachoucho era um homem muito popular e querido pelo público. Ele era conhecido por sua personalidade simpática e brincalhona, e era popular entre os jovens por sua aparência jovial e seu senso de humor. Infelizmente, Nachoucho sofreu de uma doença rara que afetava sua coluna vertebral e acabou sendo a causa de sua morte prematura aos 48 anos. No entanto, ele deixou um legado duradouro como um ator e músico talentoso e um dos homens mais altos da história. 8. Don Queller foi um homem que ficou conhecido por ter sido um dos mais altos da história. Ele nasceu em 1923 na cidade de New York e cresceu para se tornar um homem de incríveis 8 pés e 6 polegadas, aproximadamente 2,59 metros, de altura. Queller sofria de gigantismo, uma condição rara que é causada pela produção excessiva de hormônio do crescimento. Ele começou a crescer rapidamente aos 12 anos e continuou a crescer até os 28 anos, quando finalmente parou de crescer. Durante sua vida, Queller teve muitas dificuldades por causa de sua altura. Ele teve problemas para encontrar roupas e sapatos que servissem, e também enfrentou problemas de saúde, como dores nas pernas e nas costas. No entanto, ele não deixou que isso o impedisse de viver a vida ao máximo. Queller se tornou um ator e artista de circo e fez turnês pelo mundo, sendo apresentado como o homem mais alto do mundo. Ele também foi um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e participou de muitas campanhas de conscientização sobre o gigantismo. Em resumo, Don Queller foi um homem excepcionalmente alto que superou muitas dificuldades em sua vida e se tornou uma figura importante e inspiradora para muitas pessoas. 9. Edouard Belpré foi um homem que ficou conhecido por ser um dos mais altos da história. Nascido na província de Quebec, no Canadá, em 1881, ele começou a crescer de forma anormal aos 11 anos de idade. Quando atingiu a idade adulta, ele já medira mais de 2,72 metros de altura e pesava cerca de 200 kg. Sua altura era tão impressionante que ele foi convidado a se apresentar em circos e feiras pelo mundo afora, como uma atração única. Ele ficou conhecido como o Gigante do Canadá e foi um dos primeiros atletas profissionais a se apresentar na luta livre. Além de sua altura, o que mais chamava atenção em Belpré era sua força sobre-humana. Ele conseguia levantar cargas pesadas com facilidade e era capaz de quebrar correntes com as mãos. Ele também era um excelente dançarino e acrobata, e encantava o público com suas habilidades físicas. Infelizmente, a vida de Edouard Belpré foi curta. Ele morreu aos 23 anos de idade devido a complicações relacionadas ao seu tamanho exagerado. Apesar de ter vivido por pouco tempo, ele deixou uma marca indelével na história como um dos mais altos homens da história. Sua história é uma lembrança de que, às vezes, o corpo humano pode ser capaz de realizar coisas incríveis e inimagináveis. 10. Jason Orlando Rodrigues Hernandes foi um homem venezuelano que ficou conhecido por ser um dos homens mais altos da história.
Ele nasceu em 1992 e mediu 2,53 metros de altura quando adulto. Jason era uma pessoa muito amável e amigável, e gostava de interagir com as pessoas ao seu redor. No entanto, sua altura excepcional também o tornou alvo de bullying e discriminação durante sua infância e adolescência. Apesar de ter enfrentado muitos desafios devido à sua altura, Jason não deixou que isso o impedisse de viver uma vida plena e feliz. Ele estudou até o ensino médio e trabalhou como vendedor de produtos de limpeza, sempre se esforçando para ajudar a sua família econômica e emocionalmente. Jason também era um grande fã de futebol e gostava de assistir a jogos com os amigos e a família. Ele também gostava de ouvir música e dançar, e era conhecido por ter um sorriso contagiante e um senso de humor único. Infelizmente, Jason faleceu aos 27 anos, em 2019, devido a complicações decorrentes de uma doença rara conhecida como gigantismo. No entanto, ele deixou uma marca indelével na vida de todos aqueles que o conheceram e continuará sendo lembrado com carinho e afeto por muitos anos. Espero que você tenha gostado de conhecer as 10 maiores pessoas do mundo. É incrível ver como a natureza pode produzir indivíduos tão excepcionais e únicos. Apesar de sua altura impressionante, essas pessoas são lembradas por sua determinação, força de vontade e coragem em enfrentar os desafios da vida. Espero que essas histórias tenham inspirado você a buscar seus próprios objetivos e a enfrentar as dificuldades com determinação e perseverança. Até a próxima!